E falando sobre o jornalismo impresso diário, qual o caminho que você vê para esse tipo de jornalismo? Hoje em dia, com a internet, que a notícia é imediata, o jornalismo impresso diário caminha para onde? Para ter mais colunistas, mais opinião? O que ele tem que se modernizar ainda mais para poder competir com esse jornalismo imediato, que é o da internet, por exemplo? Eu acho que primeiro tem que parar de tentar competir, porque você não consegue, né? Hoje, antes de eu sair do jornal, eu estava lá de manhã, nós tínhamos 4 fatos grandes de repercussão de polícia, que vão estar no jornal de amanhã também, no jornal, estava no portal nosso, né, o vale.com.br, é o principal jornal, veículo de informação eletrônica noticiosa, não de celebridade, de entretenimento, mas de notícia regional. Nós temos o produto mais interessante hoje para o internauta. Então nós tínhamos 4 grandes notícias de impacto de polícia. O que eu vou fazer com elas na edição de amanhã? Eu vou interpretá-las, analisá-las e dar um enfoque que o imediato não tem. Então, na realidade, eu não vou competir com esse veículo e nem posso. O que eu tenho que fazer é que a informação seja complementar. Eu acho que um complementa o outro no momento atual do mercado. O hard news, o noticiário, a coisa impactante, o que aconteceu, pegou fogo numa fábrica, prender um assaltante, isso tem que ir para online. Então, por isso, nós geramos conteúdo, nós não somos um jornal, nós somos um gerador de conteúdo. Como o jornal impresso vai digerir isso e apresentar no dia seguinte, jogando para o futuro, analisando, esse é nosso desafio. Então, eu acho que primeiro não dá para competir. Segundo, os veículos eles têm que saber fazer de tudo isso um produto só, que é o nosso caminho. Quando eu trabalhava na Folha ainda, essa discussão é muito antiga, né? Quando eu trabalhava na Folha, isso há muito tempo, eu saí da Folha em 97, um pouco antes, uns 2 anos, nós estávamos participando de um seminário exatamente sobre jornalismo digital e jornalismo impresso, e o diretor de redação da Folha, Otávio Frias Filho, no final ele falou, olha, para mim isso é uma discussão de engenheiros. Nós vamos ter que saber nos adaptar porque é a nossa sobrevivência. Agora, fazendo um parêntese, quando eu comecei na redação, não existia computador. As redações, os jornais eram fechados em máquina de escrever, um barulho ensurdecedor. 2 coisas que existiam. Primeiro, se fumava nas redações, o que hoje, ainda bem, não se fuma. Eu não fumo, então eu acho isso bom, né? Quem fuma não acha. Mas escrevia em lauda, né? Era aquele barulho ensurdecedor. O primeiro computador que entrou numa redação brasileira, ele foi recebido com greve, e foi na Folha de São Paulo. A Folha fez greve contra o computador. O computador hoje você tem no seu celular, né? O seu celular, qualquer mais porcaria que tenha, você tem um celular no mínimo 100 vezes mais potente que aquele computador que foi recebido com greve na Folha. Então hoje o computador é uma coisa normal na nossa realidade. Então, tirando o parêntese, o Frias dizia o seguinte, para nós jornalistas, sempre vão existir, graças a Deus, 2 coisas. Um cara que quer saber o que aconteceu e um cara que sabe contar o que aconteceu. Então você vai ter o público e quem está emitindo a informação, que pode ser chamado de jornalista, pode ser chamado de, web jornalista. E no meio vai ter uma coisa que pode ser cristal líquido, pode ser papel inteligente, pode ser sei lá o quê, né? Mas o lado de cá vai querer dialogar com o lado de lá. Isso é o mais importante que a gente tem que ter em mente. A gente não pode nunca esquecer que tem alguém querendo conhecimento. E uma pergunta que você já deve ter ouvido bastante vezes, o jornal impresso um dia vai acabar? Eu acho que não. No modelo que nós entendemos hoje, ele vai migrar e vai mudar muito. Mas eu acho que, no mínimo, esse modelo ainda tem uns 5 anos, 10 anos de vida. Mas eu acredito que não, ele vai mudar para outras coisas, né? Isso é uma questão histórica, né? Fotografia, o cinema ia acabar com a fotografia, o cinema falado era fantástico, mas a televisão vai acabar com o cinema, o rádio vai acabar com qualquer outra coisa, as pessoas não escrevem mais... agora com a internet ninguém vai escrever... Com o telefone não se vai escrever mais carta, com a internet não vai se escrever mais carta. Eu acho que, claro, o correio, a carta manuscrita, ela tende a ser cada vez mais rara, né? Mas a comunicação entre pessoas tende a ser cada vez mais impactante.
Se você pega os números, por exemplo, de mensagens pessoais, em qualquer meio eletrônico, Google, Facebook, etc., é assustador o número de pessoas se comunicando. Hoje, possivelmente, você lê muito mais do que se lia antigamente. O número de títulos novos no mercado de crise, 2012 foi crise, 2013 foi crise. 2012 nós tivemos 58 títulos novos de revistas chegando nas bancas do Brasil, ano de crise. 2013, ano de crise, tivemos 32 títulos novos chegando nas bancas do Brasil. Então as pessoas estão consumindo informação. Agora, como é que elas vão consumir? Isso eu não sei. E agora falando sobre você particularmente, assim como seus filhos, você teve um pai jornalista também, ou uma mãe jornalista ou não? Não. Minha mãe é professora, meu pai é médico. A contribuição que meu pai deu para que eu quisesse ser jornalista, ela é dupla. Primeiro, ele sempre levou jornal para casa e revista. Eu, desde pequeno, lia o Diário de São Paulo antigo, que ele levava na hora do almoço. Primeiro interessado na seção de quadrinhos, depois interessado no esporte, e depois eu comecei a querer entender algumas coisas que existiam no mundo. E outra coisa que meu pai sempre gostou de discutir o que estava acontecendo na família. Então isso deixou com aquela sensação de que eu precisava entender o que estava acontecendo. Isso é a base do jornalismo. Meu pai é médico, mora em Taubaté, lê jornal todo dia, mas fora isso não tem nenhuma contribuição de profissão com o que eu fiz. E quando você decidiu fazer jornalismo, ele apoiou? Seus pais te apoiaram? Como é que foi? Eu estudava arquitetura, eu fiz 2 anos e meio de arquitetura. Era um período de transição final do governo Geisel, e o Brasil estava mudando, e eu achava que eu tinha que participar da mudança. Eu achei que como arquiteto era um pouco distante disso. E eu parei com a faculdade, meu pai levou um susto, mas você não vai fazer nada? Eu falei, vou fazer isso. Ah, então tá bom. Então essa foi a conversa. No final da faculdade eu me envolvi com um grupo que escrevia, trabalhava, e eu fui por essa estrada. Isso faz bastante tempo. E o seu primeiro emprego já foi na Folha de São Paulo, não? Não, meu primeiro emprego não foi. Eu fiz alguns trabalhos em jornais do Paraná, eu estudei em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, a arquitetura. Depois eu vim para Taubaté, fiz a Unital. Meu primeiro emprego real, bonito, de carteira assinada, foi no antigo Vale Paraibano, em 1980. Depois você foi para a Folha, como é que foi essa sua trajetória aí? Eu entrei como repórter no Vale Paraibano, fui editor regional, acho que fui o editor regional mais novo que o jornal já teve, numa insanidade que me botaram para ser editor regional. Depois trabalhei em vários jornais locais, trabalhei no Agora, trabalhei no Jornal do Vale, tive uma empresa de assessoria de imprensa há muito pouco tempo, com alguns amigos. E depois eu fui para a Gazeta Mercantil. Eu fui para a Folha de São Paulo, Gazeta Mercantil, voltei para a Folha, para o Vale Paraibano e agora o Vale. Então você pegou aqueles anos 80 ali das diretas, eleição do Collor. Eu cobri pela Folha como repórter 89, que foi a primeira eleição para presidente da República, o voto direto. E como é que foi, como é que era aquele período, você como já um pouco experiente no jornalismo, como é que foi vivenciar aquele período pós-diretas já no governo democrático? Nossa, era muito bacana. Aquela eleição foi uma experiência muito rica. A Folha fez um sistema de repórteres que cobriam candidatos. E eu cobri alguns candidatos, e era muito interessante que você começava a cobrir o cara às 8 da manhã, acabava a cobrir o cara às 9 da noite, em lugares muito longe, e que você tinha que ir passando a informação, porque você não podia esperar um texto final para passar a informação. Então você pegava o cara, entrevistava, de acordo com o que tinha ali, encontrava um orelhão, era um tempo que não existia telefone celular, não existia laptop, então você pegava um orelhão e falava, olha, o cara disse isso, tal. Quem você cobria? Olha, eu cobri o Lula, cobri o Collor, cobri duas maratonas do Collor, cobri o Lula, cobri o Caiado. O Caiado era chato. Mas o Lula era divertido, sempre foi divertido, rendia sempre boas matérias. E o Collor rendia pela experiência da coisa, né? Os seguranças do Collor, eles batiam nos jornalistas o tempo inteiro. Muito, eles batiam demais na gente. Batia agressão física mesmo? Sim, uma vez eu estava cobrindo o Collor, 2 vezes. Ele desembarcou na base aérea de Guará, ele desembarcou,
só tinham 2 jornalistas, eu e um rapaz do Diário de São Paulo, do Diário Popular na época, chamado Wagner Matheus, que é jornalista ainda em São José, e ele desceu do avião com aquele andar de marechal, né? E nós emparelhamos do lado dele e começamos a fazer perguntas. Ele não respondeu nenhuma. E nós chegamos perto de uma cerca, nós 2 fomos empurrados para a cerca. Eu bati na cerca, uma bola. Pum! Segurança deles eram... Os seguranças do Collor, eles gostavam realmente de fazer gato e sapato. E logo depois você retorna para o Vale Paraibano? Depois da Folha? Não, em 89 eu cobri a eleição, depois em 90 eu fui para a Gazeta Mercantil, passei um ano cobrindo a área de transportes, transporte aeronáutico, indústria aeronáutica, e depois, quando a Folha veio para o Vale, instalou um caderno regional aqui, isso foi nos anos 90, no começo de 1990 mais ou menos, eu tive um convite para voltar para esse caderno para ser chefe de reportagem. Então aí eu voltei para a Folha e fiquei de 90 a 97, fiquei na Folha. E nesse tempo todo, nesses anos todos de experiência, o jornalista sempre tem que saber um pouquinho de tudo, né, para cobrir várias áreas. O que você pode dizer sobre esse lado de ficar se atualizando permanentemente, sempre assim, em cima da notícia mesmo? Como é que tem que ser para o jornalista esse tipo de funcionamento? Acho que é uma questão que é interessante. Primeiro que ele educa você. Né? Você sempre tem alguma coisa nova para aprender. Você nunca pode achar que você já sabe de tudo. E essa questão generalista ajuda bastante. Porque eu cobria, por exemplo, na Folha, uma época eu cobria economia, eu cobria política. Mas às vezes acontecia coisa e não tinha ninguém para fazer, né? Então eu já tive que fazer esportes, por exemplo. Várias vezes eu cobri jogos para a agência Folha. Então te dá uma versatilidade e mostra que você sempre tem que aprender alguma coisa. Isso eu trago até hoje, né? Todo dia eu acho que eu tenho que aprender alguma coisa, senão eu não estou agregando nada ao que eu já sei. Não que eu saiba muito, não. Eu ainda acho que eu sei muito pouco. Mas você sempre tem que agregar alguma coisa. Essa visão generalista facilita você se acoplar ou se adaptar em várias tarefas, né? Uma vez eu estava conversando com uma jornalista que tinha até renome em São Paulo, tal. Ela fez um trabalho para a gente e eu achei que não ficou legal. Aí ela falou, mas é que eu não sou especialista em entrevista. Eu falei, tudo bem, mas entrevista é conversar, né? Você nunca conversou com o cara da padaria. O jornalista só faz entrevista. Você nunca conversou com o cara da padaria, você não conversa na sua casa, você nunca fez uma entrevista. Nós falar é entrevistar. Né? Olá, como vai? Tudo bem? Novidade? Né? Claro que existem técnicas que a gente vai apurando de acordo com a experiência. Mas eu olhei, mas se você tem 4 anos de faculdade, quantas matérias você já fez na sua vida se você não é especialista em entrevista? Eu acho que essa função do repórter que faz tudo ajuda você a desenvolver projetos, ajuda você a entender, às vezes, a dificuldade de um repórter de uma área que está com um problema com uma determinada matéria. Então ajuda você a ter uma visão também maior sobre o que você está fazendo. Você falou que lia jornal desde pequeno, né, que seu pai trazia, e também citou agora há pouco o Cláudio Abramo, da reforma que ele fez na Folha. Quais são suas referências no mundo do jornalismo? Quem são as pessoas que você admira ou que você costuma... Olha, como profissional reto assim na sua decisão, o Cláudio Abramo, ele é um excelente profissional. Ele tinha uma coluna antigamente, depois essa coluna virou livro, chama A Regra do Jogo, da Companhia Brasileira de Letras, se não me engano, que é muito bom ler. De vez em quando eu ainda leio lá para ver como é que eu posso, onde é que eu estou errando. O Cláudio Abramo é um excelente profissional, Clóvis Rossi da Folha é um excelente profissional. E na minha carreira eu tive a bênção de encontrar pessoas que me ajudaram em momentos importantes. Nenhum deles tem grande renome, mas são pessoas muito importantes para mim. O cara que me ensinou a ser repórter, por exemplo, é da região, chama-se Flávio Neri, que era um antigo correspondente do Estadão, que ele olhou quando eu era um Zé Mané, ele falou, esse cara pode ter futuro. E me ensinou a ser repórter. Me espelhei sendo repórter muito no dia a dia com o Flávio Neri, que foi correspondente do Estadão, um jornalista dos jornalistas mais brilhantes que eu já trabalhei pessoalmente. Na época da Folha eu tive um chefe que era extremamente, me ensinou a ser chefe. Eu aprendi a querer ser chefe com ele. Ele era um cara que não se discutia com ele, mas ele tinha um espírito de equipe muito bom,
fechava a equipe junto a ele, que é o Antenor Braido, que hoje já não faz jornalismo diário. Ele é assessor do Medeiros, em Brasília, mas como chefe, eu acho que eu nunca tive uma pessoa tão positiva, de exemplo positivo como ele. E na época depois também ele é o responsável pela minha entrada na Folha, em 89. E depois, na época recente da Folha, a Ana Lúcia Busch, que é a pessoa que me fez editor, né? Eu era chefe de reportagem, ela falou, teu perfil é outro. Então, é a Ana Lúcia Busch, que estava no UOL, foi diretora do UOL há muito tempo, depois, agora, sinceramente, eu não sei onde ela está. Mas são pessoas importantes na minha carreira nesse período. Tá certo, eu quero agradecer bastante sua presença aqui no nosso programa. Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, espero que ninguém durma durante a conversa, mas foi um prazer. Obrigado pela sua entrevista. O programa Agente Destaque fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!